Neste momento, o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, assina a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro pedir desculpa a vocês, porque demoramos um pouco, mas estávamos tratando de outros assuntos de importância aqui do Ministério, e agradecer a todos os secretários do Ministério da Saúde, que foram fundamentais nos resultados que conseguimos obter durante essa emergência de saúde pública de importância nacional. Alguns já estavam aqui no Ministério quando eu cheguei, o secretário Arnaldo Medeiros, o secretário Hélio Angotti, o secretário Rafael Câmara, outros se juntaram a mim, como o secretário Rodrigo Cruz, que esteve comigo desde o primeiro momento que iniciei a gestão, e completará amanhã 1 ano e 1 mês. A secretária Sandra de Castro Barros, é uma servidora do Ministério desde 1986, e agora, com a pequena reforma que fizemos no secretariado, ela assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, e o secretário Reginaldo Ramos Machado, que também é um servidor público, que ocupava a diretoria da Secretaria Executiva, e hoje é o secretário especial da Saúde Indígena. E, por fim, a minha querida colega e amiga Rosana Leite de Mello, que atendeu o meu convite para liderar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A Inês Gadelha é a nossa decana aqui no Ministério da Saúde, e hoje secretária substituta da Atenção Especializada à Saúde. Então, esse grupo aqui é que garante que nós temos todas as condições para executar todas as políticas públicas capazes de enfrentar a Covid-19, seja numa situação de emergência de saúde pública nacional, seja fora da situação de emergência de saúde pública de importância nacional. O SUS, nesse período de 2020, quando foi reconhecido a emergência de saúde pública de importância nacional, SPIN, até hoje, como ficou demonstrado aqui, somente por essa fala do professor Arnaldo Medeiros, ele se fortaleceu muito. Olha, os CIEVs saiu de 55 para 164. Né? Então, hoje nós temos uma condição de monitoramento da saúde pública, do que tange a vigilância sanitária, sem precedentes. E isso se repete nas outras secretarias finalísticas. Eu apenas não pedi ao Rafael para falar sobre as nossas 48.000 unidades básicas de saúde, porque senão a gente só ia terminar essa reunião no final do dia, das nossas 38.000 salas de vacinação, onde nós já aplicamos vacinas com esquema primário em mais de 74% da população brasileira, e nós já aplicamos dose de reforço em mais de 74 milhões de brasileiros, a primeira dose de reforço, e já estamos próximos de atingir 1 milhão de segunda dose de reforço. Né? Quem imaginaria isso no começo de 2021, onde se dizia que o Brasil atrasou em aquisição de vacina? Na realidade, não existia vacina em lugar nenhum do mundo. Quando essas vacinas chegaram em quantidade suficiente, o SUS novamente mostrou a sua cara, e mostrou que, tendo vacina, nós temos condições de aplicá-las nos brasileiros e, assim, mudar a história natural dessa emergência sanitária de importância nacional, que afetou não só o Brasil, mas afetou o mundo todo. Na área da atenção especializada à saúde, Inês, minha querida também conterrânea, ela conhece mais o SUS do que qualquer um de nós aqui, e ela sabe que foi feito um avanço muito grande na área da atenção especializada
a saúde. Está aqui o Bruno, que é do departamento especializado, que cuida dessa área de leitos de terapia intensiva. Durante a pandemia, eu disse, mas repito, nós chegamos a ter 45 mil leitos de UTI habilitados. E esses leitos que foram habilitados acima dos 23 mil, todos eles tinham uma remuneração dobrada. E agora, já no ano de 2022, esses leitos foram sendo desabilitados em função do arrefecimento dos casos de síndromes respiratórias graves, mas nós providenciamos a manutenção de mais 7 mil leitos de terapia intensiva ao custo de 1,2 bilhão de reais. Isso não acontecia, a habilitação de um leito de terapia intensiva de maneira definitiva no SUS há 20 anos. É outro ponto que fundamenta o cancelamento da emergência da SPIN. Porque mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid, e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva, até porque distribuímos mais de cerca de 17 mil respiradores. O Ministério da Saúde distribui respiradores, distribuiu monitores, distribuiu bombas de infusão, não é? Então, seja pela atenção primária, seja pela atenção especializada e pela vigilância, nós temos capacidade. Em relação ao componente especializado da assistência farmacêutica, recentemente foi incorporado um novo medicamento, um novo não, um antigo medicamento que se prestava ao tratamento da artrite reumatoide, o baricitinib. A Eli Lilly, que é a dona da patente, pediu à Anvisa a ampliação da indicação no bulário e prontamente foi aprovado pela Conitec e a secretária Sandra já assinou a portaria de incorporação e já está incluído na diretriz terapêutica do Ministério da Saúde essa medicação, e nós dispomos de estoque suficiente para atender pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, que necessitem de oxigênio ou que necessitem de intubação orotraqueal, com essa medicação que, pelo menos por um estudo científico publicado, demonstrou reduzir cerca de 30% da mortalidade nos indivíduos que tomam essa medicação em comparação com aqueles que tomam o placebo. Também avançamos na análise dos novos antivirais. Já há uma sinalização em consulta pública de um desses novos antivirais, que, se confirmada essa indicação pela Conitec, e caso a secretária Sandra ache por bem incorporar ao SUS, porque essa é a atribuição da SQETI, da secretária da SQETI, ela também será disponibilizada conforme protocolo clínico próprio, para que os brasileiros possam ter acesso a medicações que possam ser úteis no combate ou na interrupção da evolução da doença. A portaria é um ato normativo simples. E, na portaria, nós estabelecemos um período de vacância, ou seja, essa portaria só vai vigorar a partir de 30 dias da sua publicação no Diário Oficial da União. Deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Eu sei que os secretários de Estado e dos municípios pediram que esse período fosse maior, mas, olha, o governador Ibanez ele já cancelou o decreto de calamidade pública aqui do Distrito Federal. O governador Cláudio Castro vai fazer o mesmo em relação ao Rio de Janeiro. Então, não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Não é? Então, a portaria ela ratifica o que já existe. Essas outras questões, que são questões orçamentárias, o Rodrigo já falou aqui que essas questões orçamentárias elas podem ser atendidas dentro da legalidade. Não há sentido se prolongar por 90 dias uma emergência de saúde pública de importância nacional, porque estamos com o caso de dengue. O caso de dengue no Brasil existe desde o final da década de 80.
E não foi por conta de caso de dengue que se declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Foi por conta da questão da Covid-19. Só houve uma declaração de emergência de saúde pública de importância nacional no Brasil. Apenas uma única vez, que foi na epidemia da Zika. Fora dessa situação, não houve. Essa é a segunda, e pelo impacto que isso causou, né, não só na saúde pública, mas na vida de cada um de nós. Serve até de um balizador para situações futuras. Ah, mas a OMS diz que ainda existe uma pandemia. Não é função dessa portaria fazer menção à pandemia, endemia. Ela cuida tão somente de encerrar a situação de SPIN, porque essa é a competência do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde, definir o prazo de duração da emergência de saúde pública de importância nacional. Os outros pontos nós discutiremos caso a caso. Inclusive, teremos uma CIT em breve, uma comissão intergestora tripartite, onde podemos discutir esses e outros assuntos. Houve doenças que foram negligenciadas durante a pandemia, sobretudo do ano de 2020. Vou citar aqui da minha especialidade. As síndromes coronarianas agudas, o infarto do miocárdio. No ano de 2020, aumentou os óbitos cardiovasculares nos domicílios, porque o sistema de saúde estava em colapso e as pessoas, até algumas com receio de procurar as unidades básicas de saúde, né? Em algum momento se orientou para não procurar a unidade básica de saúde, que era para ficar em casa e só ir para casa, para o hospital, quando tivesse com falta de ar. Essa orientação vigente, e aqui eu não vou entrar no mérito dessa orientação, mas foi uma orientação à época. Posteriormente, essa orientação ela deixou de ser reconhecida pela ciência e se orientou, sim, que os indivíduos procurassem os sistemas de saúde, porque só os médicos e os profissionais de saúde são as pessoas adequadas para dar o start para determinadas medidas terapêuticas. Já em 2021, nós tivemos uma normalização dos atendimentos para outras situações. Por exemplo, a radioterapia, em 2021, até aumentou em relação a 2019. As cirurgias cardiovasculares, elas voltaram a estar, pelo menos no que está notificado ao Ministério, no patamar de 2019. Mas nós fomos à frente. Nós lançamos uma linha de cuidado especial do tratamento do infarto, do miocárdio, porque mesmo que com todas essas peculiaridades as pessoas se cuidaram menos, procuraram menos os médicos, e a gente tem no nosso horizonte uma possibilidade de aumento desse tipo de problema. O que nós fizemos? Melhoramos e reforçamos o tratamento pré-hospitalar do infarto. Só para vocês terem ideia, um medicamento que é usado na fase inicial do infarto, o trombolítico, nós ampliamos em 3 vezes o orçamento para os trombolíticos. Aumentamos de 15 milhões por ano para 45 milhões e criamos a possibilidade dessas medicações serem aplicadas com segurança nas USAs, nas ambulâncias de suporte avançado do SAMU, com o concurso da telecardiologia, um teleeletro com o suporte de um especialista à distância que pode ajudar o médico urgentista que está na ambulância do SAMU. Todos esses procedimentos foram colocados para o chamado FAEC, é um fundo estratégico de recursos que o Ministério da Saúde aloca o dinheiro com essa finalidade específica fora do piso de média e alta complexidade, justamente para priorizar o atendimento e diminuir o risco de óbito por infarto. A expectativa nossa de uma ação que está sendo realizada com a universidade pública, a Universidade Federal de Minas Gerais, que é conhecida por essa expertise, é de ter uma redução superior a 30% na mortalidade pelo infarto agudo do miocárdio. Só um exemplo para vocês terem a ciência e para a população brasileira saber que o Ministério da Saúde ele não está preocupado apenas com a questão da Covid-19, mas na garantia da assistência de forma universal, integral e gratuita e com equidade, que é o que caracteriza o sistema de saúde do Brasil. As chamadas cirurgias eletivas, também recentemente vamos divulgar uma portaria com recursos adicionais para a realização
de cirurgias eletivas, cirurgias para resolver problemas de catarata, para resolver questão de cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia. São ações transversais que vão contemplar o sistema de saúde como um todo. Recentemente, um dos veículos importantes de comunicação do Brasil trouxe problemas com medicações em falta. É o caso da dipirona injetável. Isso não é um problema da pandemia, isso é um problema do nosso complexo industrial da saúde, que foi destruído por aqueles que tiveram aqui no passado, não priorizado o nosso complexo econômico industrial de saúde, a ponto de não termos IFAs para produzir medicamentos básicos, por exemplo, a questão da dipirona venosa. Então, hoje, 2022, a gente está discutindo dipirona venosa. Veja se isso tem cabimento. E há problemas regulatórios, questões de precificação, que passam pela CEMED, e não é um medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica. Mas estamos trabalhando com isso, porque, independente de ser uma competência direta do Ministério da Saúde ou não, no final das contas, nós somos os responsáveis pela política pública de uma maneira nacional e não queremos nos eximir das nossas responsabilidades. Estaremos aqui preparados para dar apoio a estados e municípios e é importante que sigamos juntos. Não é possível que cada um dos 5.570 municípios do Brasil queiram criar sua política própria. Por fim, eu quero falar aqui, eu trouxe o meu amigo Zé Gotinha aqui, está aqui comigo, só para garantir que a política de vacinação do Brasil ela vai continuar. As políticas não são interrompidas. Nós não defendemos forçar as pessoas a se vacinar. Inclusive, foi nesse sentido que Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, se pronunciou na decisão dele. Falou, vacinas são compulsórias, mas não podem ser forçadas. E o Brasil não precisa que nós forcemos os brasileiros a se vacinar. Eles vão se vacinar, eles sabem que isso é um valor para o Brasil em si. Não é? As campanhas de vacinação, agora mesmo, nós estamos fazendo uma campanha de vacinação contra a influenza. 1,2 bilhão de reais a campanha de influenza. Vacinação de sarampo, né, Arnaldo? Quanto, Arnaldo? Qual o custo? 270 milhões. 270 milhões, só com a campanha de sarampo. Isso não significa dizer que essas vacinas estão sendo distribuídas só agora. Essas vacinas têm distribuição regular. Não é? Agora apenas é uma campanha, vai ter um dia D, que é para estimular as pessoas. Isso é uma forma de induzir a vacinação. Nós induzimos a vacinação, não é forçando as pessoas, através de passaportes da discórdia. Nós induzimos a vacinação orientando os brasileiros e os chamando para essa política que eles sabem que são importantes. Por exemplo, a vacina da poliomielite, casos de poliomielite em Israel. Nós não podemos nos arriscar a ter isso novamente aqui. As vacinas estão à disposição da população brasileira, dos postos de vacinação. Mas vamos fazer ações específicas direcionadas à poliomielite também, para chamar a atenção dessa política. Os medicamentos com registro emergencial deixam de ser possíveis de utilização no Brasil? Nós pedimos à Anvisa para estender esse prazo por mais um ano. Não são tantos, né? Uma vacina, que é essa vacina do vírus inativado, e 3 outros medicamentos. O Nirmatrelvir, Ritonavir, que tem registro emergencial, tem 2 outros anticorpos monoclonais, cujo o uso é muito pontual, e mesmo que esse registro fosse cancelado, não iria mudar, não iria alterar em nada a história natural da Covid-19 no Brasil, mas todos que estão aí com registro emergencial podem ser úteis e são considerados pelo Ministério da Saúde. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês, um agradecimento especial à minha querida amiga de infância, a doutora Eutília Freire, professora de reumatologia, que nos acompanha aqui hoje, minha colega de turma e esposa do secretário Arnaldo Medeiros. Ela nos empresta ele aqui ao Ministério. Eu não sei se eu posso falar, Arnaldo. Posso falar? Pode falar. Então, Arnaldo, no começo de 2021, o Arnaldo foi diagnosticado com um tumor no pulmão. O Arnaldo operou, o Arnaldo fez e faz o tratamento complementar, e o Arnaldo não deixou de vir ao Ministério um dia sequer, Arnaldo. Então, em nome do Ministério da Saúde, eu queria agradecer a você pelo seu compromisso público
e pela força que você demonstrou e, sobretudo, pelo exemplo que você dá a todos nós, né, que mesmo diante de adversidades é possível olhar para frente e vencer todos esses problemas. Muito obrigado, Deus abençoe o nosso Brasil.